os trens da Central. Olá, você que está conosco novamente no podcast Fio da Navalha. Obrigado por sua audiência. Estamos aqui novamente, como sempre, com um grande amigo nosso que hoje irá nos falar sobre um tema muito interessante. Vamos saber sobre a vida, sobre detalhes, sobre a história desse jovem que é um amigo de primeira categoria nosso, não é, Felipe? Exato. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast no Fio da Navalha. Hoje nós estamos falando do Estúdio 6, né? Estúdio 6. Estúdio 6 da TV Onix, aqui em São Carlos. E falamos também para mais de 60 municípios e distritos aqui da nossa região. Curtam, comentem, compartilhem os nossos podcasts. Falem sobre o que vocês gostariam que nós trouxéssemos. Essas palavras difíceis de falar. Que nosso convidado sabe bem. Quem nós trouxéssemos. E hoje foi um muito querido que nós conseguimos, com uma grata honra, trazer para participar do nosso podcast. Antes da gente apresentar o nosso amigo, vou agradecer aos nossos patrocinadores. Primeiramente a TV Onix, na figura do... Como chama aquele velhinho lá? Vovô Cancan. O Vovô Cancan, exatamente. Barbearia do Tio Salim, que está sempre com a gente. A Faro Sublimação Personalizada. A Aspro Alto Brasil Proteção Veicular. A Unimed São Carlos. A Assisc São Carlos e a Farmácia do Rosário. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre eles. Vamos falar agora do nosso convidado de luxo, ilustre amigo. Exatamente. Hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Jobim. Nós chamamos carinhosamente de Jobinho. Vocês devem já conhecê-lo, porque todos aqueles aí da cidade já tiveram a oportunidade, se não de conhecê-lo muito intimamente, mas pelo menos de nome. A empresa dele é muito conhecida também, que é a JL Locadora. Com vocês, então, hoje, essa figura, Jobinho. Jobinho, muito obrigado por ter aceitado a participar conosco deste programa. É uma honra para nós, viu, meu irmão? Sou eu que agradeço, Luiz, Felipe. Obrigado pelo convite e o que eu puder. O senhor sabe que eu estou sempre à disposição para ajudá-los. Muito obrigado. Jobinho, o nosso programa, como a gente sempre faz, é de saber a história das pessoas, não é? Porque a gente às vezes cruza, conhece, mas só sabe da pessoa hoje ali. Hoje o Jobim é dono da JL. Mas da onde veio o Jobinho? Ele nasceu aqui, não nasceu, mas ele não nasceu dono da JL. O que o Jobinho fez lá atrás? Como começou a história do Jobinho, já que ele é júnior? Como é que é a história do Jobinho de vida? Conta um pouquinho pra gente, Jobinho. Bom, eu trabalho com negócio, com comércio, com vendas, desde quando eu me conheço por gente. Eu acredito que isso é uma coisa legal porque eu costumo dizer que não se nasce vendendo, mas se aprende, né? Com os bons exemplos, se aprende com as pessoas, né? E eu me recordo de quando lá atrás, quando criança, eu comecei a fazer algumas negociações, que criança negocia tudo, né? Troca bicicleta com bola, troca papagaio com bolinha de gude, e vai fazendo as negociações para ir crescendo, né? E conforme a gente vai trocando pelas coisas que a gente gosta, a gente vai virando isso uma profissão, né? E eu me lembro que quando eu tinha na faixa de uns 13, 14 anos, eu morava ali perto
onde o pessoal que é daqui da cidade sabe, o Hospital Escola. Antigamente ele era um SEASA. Sim. E eu lembro que meu pai era caminhoneiro, enquanto ele viajava a semana toda. Eu tinha amizade com o pessoal do SEASA e às vezes eu pegava alface, tomate, coisas assim para vender nas casas de porta em porta. E aí eu começava a fazer dinheiro, né? Isso é legal, porque eu fui aprendendo a lidar com compra, venda, paga, devolve dinheiro, lidar com comércio. Isso foi legal. Isso eu lembro que eu era criança. E o tempo passou, eu fui fazer algumas outras coisas e eu também trabalhei com propaganda, com venda de outros tipos de produto, embalagem plástica. Eu lembro de sair na cidade toda, a lanchonete da cidade, aí vendendo saquinho, sacolinha, saco de lixo. Olha só. E fui fazendo isso aí para poder aprender mais sobre venda, sobre negócio, sobre comércio e pegando amizade, né? E aí o tempo foi passando, eu comecei a trabalhar em um auto center que vendia pneu Pirelli na época. E o tempo foi passando, a idade foi chegando, outros compromissos vieram vindo e aí eu precisava desse trabalho fixo e onde eu trabalhei nessa empresa de 93 até 2005. E aí depois de lá eu saí e montei o meu próprio negócio. Então a sua, entre aspas, ficção por automóvel começou nos pneus ali. Começou nos pneus. Talvez por carro começou por conta do meu pai, né? Que ele sempre foi caminhoneiro, sempre viajou. Então minhas férias era estar com ele nas estradas. Então isso acabou fazendo com que eu pegasse gosto por rodovia, por estrada, por transporte, por pessoas e por negócio junto ao mesmo tempo, né? Então acredito que foi uma das coisas que me motivou a ter essa liberdade de não estar sempre no mesmo lugar. E aí o tempo foi passando e eu decidi mudar de ramo. E aí foi onde eu abri a minha empresa. Juntamente com meu pai, em 2005, nós fundamos a primeira locadora de carro, que era com van. E depois de 11 anos juntos, eu decidi abrir a segunda locadora. E é onde eu estou até hoje, de 2015 até hoje, 2023. Essa não é. Você falou que a primeira foi de van. A gente começou com transporte de pessoas em 95, 2005 e ficamos até 2011. 2011 juntos. Mas não era aquele fretamento de escola, era para fazer tipo excursão. Isso, não era escolar. Embora tivemos um período van escolar, mas para faculdades, então não caracteriza escolar, né? Uhum. Era van que viaja entre os municípios. Então Sim, levava sim. alunos daqui para a Uniara, daqui para outras faculdades de Escalvado e viajava a região. E até engrenar nas viagens mais de transporte executivo e outros segmentos, né? Para eventos fora. Para eventos Legal. fora, familiar, eventos que a cidade necessitasse, a gente fazia. Aí a segunda já mudou a figura. Aí a segunda locadora eu optei em focar nos aluguéis de carro. Eu gosto de transportar noivas também, então foquei também no transporte de noivas. E aí a demanda veio aumentando e aí eu fui migrando um pouco o transporte de noivas, um pouco aluguel de carro sem motorista, um pouco viagem de carro, um pouco viagem de minivan, e aí vai aumentando o leque de opções de atendimento na cidade e na Entendi. região. Que legal. Você falou para noivas, né? Você aluga veículos também para noivas. Eu também trabalho com segmentos de carro que eu uso para exposição. Eu tenho alguns carros que eu uso para ensaio fotográfico e tenho alguns carros que eu uso para poder transportar noivas e também eu uso para transporte executivo, que são carros diferenciados, né? E normalmente quando a noiva precisa de um carro que eu não tenho, eu sempre consigo um carro para atender a noiva. Tem alguns parceiros que você consegue. Já precisei sublocar limousine, já precisei sublocar e cotar até carruagem com cavalo e carroça, né? A carruagem, para fazer casamentos na região. Então isso é legal, porque a gente tem um leque de amigos, um leque de opções para poder atender, não só da minha empresa, né? Como a gente traz parceiros e amigos para também
executar a missão solicitada, né? O cliente confiou no seu trabalho, você vai e faz. Sim, o cliente confiou, eu tenho que executar o que ele precisa. Muito bom. E você, a sua empresa é aqui em São Carlos ou você A minha empresa tem... é aberta em Ibaté, porque quando nós abrimos a primeira locadora e quando eu abri a segunda locadora, ah, existe uma política na cidade que não podia abrir locadoras novas. Então o que, que foi feito? Foi feito em Ibaté, que era uma cidade que aceitava, e como eu sou intermunicipal, eu posso atender em qualquer cidade, né? Mas meu CNPJ é aberto em Ibaté, Entendi. que é a cidade do nosso lado aqui. E aí todos os meus impostos são recolhidos e pagos na cidade de Ibaté. Infelizmente, São Carlos podia estar levando essa vantagem também, mas abri uma filial aqui em São Carlos. A filial eu consegui abrir, porque já existia Ibaté. Então tem uma filial em São Carlos, mas o meu primeiro CNPJ foi Ibaté, a matriz é Ibaté. Interessante. E você também loca com motoristas, se precisar. Isso. Eu loco carro pequeno, médio e grande, com motoristas e sem motorista. Normalmente o aluguel com motorista é quando a pessoa não pode dirigir ou ela está assim com o carro em manutenção ou está sem carro ou ela vai em lugares que ela acha que ela não quer ir com o carro dela. Então ela escolhe um carro da minha locadora, eu vejo o perfil da viagem, eu escolho um motorista que atenda o perfil da pessoa. Inclusive temos motoristas homens e motoristas mulheres também, para atender a demanda, porque muitas vezes as pessoas precisam que seja um homem, confiam mais. E em algumas situações elas gostam que seja uma motorista mulher. Então tem esses dois leques de opções para poder não deixar ninguém sem ser atendido. Interessante isso. Para carro de aplicativo você também faz locação? Sim, atualmente eu estou sem disponibilidade de carro para aplicativo, porque como os carros aumentaram muito de valor, algumas situações ficou inviável ter um carro para comprar, para alugar para aplicativo. A demanda aumentou, eu tenho grande quantidade de carros na rua, porém alguns eu optei por focar em empresas, onde eu voltei a alugar para as empresas que antes da pandemia já alugavam carros. E aí agora com a volta dos funcionários para a rua, eles começaram a cotar novamente. Então a gente voltou a atender as empresas e eu tenho menos na rua para aplicativo e mais focado em empresas. Porque aí os contratos são maiores, né? São aluguéis semestral, anual. Então a gente vai, participa de uma negociação, ganha um contrato e aí pega, coloca o carro para atender aquela empresa e fica com um ou dois motoristas por um período maior, né, do que o aplicativo. Sim, sim. Mas durante a pandemia, digo para você que 100% era para aplicativo. Olha só. Porque os aluguéis para as empresas acabou, parou. Então ficamos 2 anos sem alugar carro para a empresa, ninguém viajava, os funcionários estavam tudo home office. E aí com a demanda da procura para aplicativo, que muita gente ficou em casa e tinha que sair de casa e precisava trabalhar, aumentou a demanda da procura para aplicativo. Sim. Então aí eu migrei carros que eu tinha de viagem e transformei praticamente todos em aplicativo. Aí agora mudou o jogo de novo. A demanda do aplicativo é grande ainda, porém a procura para as empresas agora aumentou. Então acaba sendo uma mescla de viagem com motorista, sem motorista, né, que é os aluguéis sem motorista, parte para aplicativo e parte para a empresa. E voltou a aumentar um leque. E também agora retomou os casamentos. Então alguns carros que eu uso exclusivamente para transporte executivo ou de casamento. Hoje mesmo eu viajei com um carro executivo, voltei para chegar aqui. Então esse carro é um dos carros que eu uso para casamento. E alguns eu não uso. Por exemplo, alguns eu não alugo sem motorista. Porque muda o perfil do seguro, muda o perfil do condutor, muda uma sequência de detalhes que o carro precisa ter. Sim. Então alguns carros só eu viajo, alguns carros a minha equipe está apta para viajar e outros eu designo para o aluguel sem motorista da minha empresa. Entendi. As empresas, normalmente é só o carro, né? Então, por exemplo, eu tenho um contrato, seu Luiz, já há 15 anos já, eu tenho uns contratos grandes que agora retomaram. E o que as pessoas precisam nessa empresa?
Ora é uma coleta em São Paulo, ora é entregar um documento em qualquer lugar do Brasil, ora é levar um equipamento. E aí eu coloco o motorista da minha empresa, que é negociado por quilômetro rodado, tudo com nota fiscal e seguro. Ora, eles precisam só o carro. Ó, Job, eu preciso de um carro aqui para que meu funcionário vá visitar os clientes. 4, 5 dias. Eu alugo por 4, 5 dias, um dia. E ora, eu preciso de um transporte diferenciado com meus carros. Aí é onde eu uso alguns carros diferentes. Entendi. Entender? Até onde você já foi? Rodou o Brasil todo? Longe. Eu já fui para Palmas, em Tocantins, Florianópolis, Campo Grande, no Mato Grosso. Já fui para Curitiba, Brasília, Rio de Janeiro. Eu perguntei porque eu já, numa empresa, 2 empresas que eu trabalhei, elas também locavam carro, mas só o carro, né? E os funcionários é que dirigiam, né? Os próprios, nossos mesmo, né? Então eles alugavam bastante lá na época, mas eles não contratavam motorista, não. Eu nem sabia que algumas empresas contratavam com motorista. Eu vejo que a demanda aumentou bastante, agora depois da pandemia, eu vejo que a demanda aumentou bastante, vamos dizer, pós-pandemia, porque muita gente ficou sem carro. Então, muita gente hoje que está retomando as viagens, elas preferem um carro com motorista, porque ficaram um tempo sem dirigir, porque venceu a CNH, porque a viagem é muito longa e a pessoa vai ter que chegar lá e executar uma tarefa, uma missão, e aí ela não está apta a tanto tempo de estrada, tanto tempo de execução da missão dela, e depois vai voltar dirigindo, né? E Não, qualquer descuido é um problema. Então as pessoas acabam optando pelo motorista, porque quando o motorista vai, ele fica aguardando no lugar, ele espera, descansa, dorme, acorda e volta para trazer todo mundo em tranquilidade. E sendo que essas pessoas que vão já estão indo para executar uma missão, não precisam estar dirigindo. Agora, se for vários dias fora, ou o motorista fica à disposição, ou as pessoas preferem que o motorista vá, volte, e depois de 1, 2, 3 dias volta a buscar eles lá, no destino, entendeu? Também tem essa possibilidade. E isso nós estamos falando para empresas, né? Sim. Agora tem as famílias. Então, por exemplo, a família vai para a praia. Ela vai visitar uns parentes em qualquer outro lugar. Ela vai ficar lá 4, 5 dias, o motorista não é obrigado a ficar à disposição, a não ser que ela precise. Se ela não precisar, o motorista volta e dali tantos dias volta a buscar a pessoa no lugar. E tem aumentado muito a procura de carro pequeno e médio. Ou grande no caso, mas no caso até 5, 6 lugares. Por quê? Porque as famílias voltaram a se reunir agora, pós-pandemia. Verdade. Então começou os aniversários, mas coisa tímida. Porque antigamente a gente via que era tudo em salão de festa. Sim. Vai ter um aniversário em São Paulo, 100 pessoas no aniversário. Agora não, vai ser um aniversário lá no salão de festa do condomínio. 20, 30 pessoas. Aí você junta uma família, 20, 30 pessoas, vem 5 de São Carlos, 3 de uma outra cidade, 4 da outra. Então, juntam-se as famílias novamente, mas você vê que a festa é mais tímida, é menos pessoas. Então, acaba gerando mais transporte de carro e minivan do que propriamente dita van ou micro-ônibus, como era antigamente. Né? Agora não se depende da demanda, né? Tem vindo alguns eventos grandes, mas aí volta ativa das vans, dos micro-ônibus, dos ônibus e aí por diante. E eu lembro de ter visto, quando vem show para cá ou coisa assim, eu lembro uma época que você também Sim. transportava os artistas aqui, né, dentro da cidade, ou daqui para uma cidade próxima. Sim. Né, Teve vários eventos já na cidade, inclusive de quando eu comecei em 2006, 2007 e 2009. Teve muitos eventos grandes que a gente fez, quando começou o forte o rodeio de Baté, quando antigamente ainda tinha a Basque, quando iniciou o Banana. Mas são coisas que migram com o tempo, né? Porque a gente vai mudando foco e hoje eu procuro fazer os novos clientes e não que eu deixei alguns trabalhos de fazer, é que existem algumas negociações que viram parceria.
Então, por exemplo, os parceiros que eu tinha na época para esses transportes de artistas eram parceiros que hoje nem estão mais nesse segmento. Então, automaticamente, monta-se outro time, né? Então, assim, ninguém liga para mim ou para o meu concorrente, cota e eu perco de transportar um artista porque eu fiz mais caro ou mais barato, por exemplo. Eu mudo o foco. Então, por exemplo, às vezes eu faço um transporte em Araraquara de um artista com um carro blindado e aqui ninguém me chamou ainda. Porque isso é muito local. Depende de quem está organizando o evento. Então, monta-se meio que um time, né, nos lugares e aí acaba sempre tendo aquela equipe, a não ser quando eles não precisam. Mas aí quando precisa, não se contrata direto a minha empresa, se contrata aquela empresa e aí aquela empresa me subloca. Então, automaticamente eu nem apareço, entendeu? Eu executo a missão, mas eu não apareço, como outrora eu aparecia. Entendi. Né? Então agora tem retomado bastante as viagens para famílias, as viagens a lazer, que normalmente são de finais de semana. Tem retomado bastante as viagens empresariais, que são durante a semana. E os eventos e shows são aos finais de semana, que coincidem às vezes com os casamentos. Então, eu opto por fazer alguns casamentos e os motoristas fazem algum transporte quando precisa de show. E quando tem também na região, a gente faz da mesma maneira, depende de qual carro é o motorista que eu mando para aquela missão. Se não, vou eu mesmo participar do evento e transportar as pessoas que precisam. Quanto à Muito parte de legal. locação, tem locadoras de motos? Então, Felipe, aqui na nossa cidade não tem. Aqui na nossa cidade não tem. Existe algumas pessoas que têm e aluga. Tá? Mas eu não sei te dizer, olha, o fulano tem, aluga, é legal, a empresa tem, aluga, é legal. Eu não tenho esse conhecimento assim para indicar, mas eu sei que tem. Entendi. Eu sei que tem porque como aumentou bastante a demanda Desses aplicativos de desses entrega, aplicativos, né? o que eu vejo? Eu vejo que algumas pessoas particulares compraram 2, 3, 4 motos, usam uma e alugam as outras. Porque aumentou muito a demanda de entrega. Né? Aumentou até para carro, aumentou muita demanda para carro também, de entrega. Porém, como aumentou de aplicativo, né? Que vamos dizer, tanto aplicativo para carro de pessoas, né? Que é Uber ou 99, quanto para transporte de mercadorias, tem aumentado. A procura tem sido grande. Mas agora, com a demanda de ter aumentado bastante o valor da tabela FIPE dos carros, tem situações que não está valendo a pena você comprar pelo quanto você vai poder alugar. Aí acaba sendo meio que só pega ali, paga aqui e não te sobra nada para manutenção. Então, por isso que muitas vezes as pessoas estão se aventurando, mas estão de repente parando com esse segmento, entendeu? Tem um monte de gente que começou no meio da pandemia e achou que era um negócio legal, porque a demanda era grande, mas não conseguiu se sustentar, porque tudo é um custo. E se você não saber administrar tudo que entra, não consegue pagar a conta no fim do mês. Isso é real. Isso É real. verdade. Falando nesse aumento de demanda de procura de carros, de tudo, a gente tem um parceiro que está bem próximo a isso, né? Conversar, comentar um pouquinho sobre a Asproauto. A Asproauto Brasil Proteção Veicular aqui na cidade de São Carlos. Para quem não conhece, ela é uma empresa que faz o seguro, a proteção veicular do seu carro. Pequeno, médio, grande porte. A Asproauto não consulta SPC e Serasa. Qualquer pessoa habilitada pode dirigir. Eles não têm um perfil de garagem, não têm um perfil de endereço. Não importa se o carro está no meu nome, a minha família, desde que for habilitada, possa dirigir sem problema nenhum. Isso não vai alterar ou interferir em franquia, em valores, em nada. Não tem limite de idade para você fazer a proteção veicular do seu carro, não importa se ele é um carro zero ou se é um carro de 20 anos aí. Roubo, furto, colisão, incêndio, a proteção é completa. Eles aceitam veículos de frotas, veículos de empresa, veículos de aplicativos, táxis, carros normais, está fazendo para caminhões também agora. Assistência 24 horas em todo o território nacional. E o bacana é que a sede nacional da Asproauto Brasil Proteção Veicular agora está na nossa cidade aqui de São Carlos. Fica ali na rua Rui Barbosa, 988,
aqui no centro, próximo inclusive dos estúdios da TV Onix aqui. Para você que tem um carro, uma moto, uma caminhonete, um caminhão e acha realmente que tem necessidade de proteger o seu bem, porque afinal de contas não é fácil manter, entre em contato com o pessoal das ProAuto, você vai surpreender tanto com o atendimento, quanto com os valores e as possibilidades que eles têm lá para vocês. É muito bacana, vale a pena. As ProAuto Brasil, proteção veicular, na rua Rui Barbosa, 988, aqui em São Carlos. Agradecer ao João, nosso parceiro aí, grande pessoa, que inclusive já veio ser convidado nosso. Tá. Falar da Faro, sublimação personalizada, que faz essas canecas bonitas pra gente. Faro Sublimação, para você cliente, eles têm diversas opções de presentes personalizados. Canecas, camisetas, chaveiros, toalhas, toalhinha de academia, quer personalizar um kit para o seu filho levar na escola, com uma toalhinha, uma bolsa, uma lancheira, uma almofada, enfim, uma variedade de itens para você e para sua empresa. Se quiser presentear um cliente, um colaborador, um mimo, uma lembrança ou uma data comemorativa, tanto faz. Entre em contato com o pessoal da Faro Sublimação Personalizada. Tem uma variedade muito bacana de itens que você pode estar trabalhando, quebra-cabeças, jogo da memória, dominós, mandar uma lembrança para um aniversário infantil, é bem legal. O telefone da Faro Sublimação Personalizada é 16-98812-2227. Faro Sublimação Personalizada, mais um patrocinador VIP nosso. Quem temos hoje aí, Unimed? Vamos falar agora da Unimed São Carlos. A Unimed São Carlos oferece aos seus beneficiários a melhor estrutura em saúde da região com os melhores profissionais. Hospitais e laboratórios próprios, medicina preventiva, saúde ocupacional e muito mais. E agora, com o Hospital Unidade 2, você conta com maternidade completa, um centro cirúrgico e pronto atendimento pediátrico e obstétrico. Unimed São Carlos não é sobre fazer o maior plano de saúde da cidade, mas sim fazer um plano cada vez melhor. Unimed São Carlos. Nós vamos falar também da farmácia Rosário. Farmácia que esse mês comemora 92 anos de existência. Farmácia Rosário é a farmácia dos sancarlenses. Ela está em nossas vidas desde 1931, sempre honrando a tradição de proporcionar o melhor atendimento a seus clientes, aliando preço baixo e qualidade. Na Rosário você conta com uma linha completa de medicamentos, perfumarias, dermocosméticos, vitaminas e acessórios em geral, além de manipulação e homeopatia. Você encontra também toda a linha de vacinas e serviços farmacêuticos. Rosário, não deixe de conferir. Existe sempre uma perto de você. Esse mês de aniversário também, promoções incríveis. Exatamente. Passe numa Rosário, pegue lá o folhetinho do mês de julho, das promoções, que está demais. Bacana, tá bacana. Vamos falar da CISC São Carlos.
Na CISC, você conta com os melhores serviços para apoiar e melhorar a vida da classe empresarial e os seus colaboradores. Por coincidência, Felipe, vale falar que a CISC também completa 92 anos, igual a Rosário. É verdade, é verdade. Na CISC, você, comerciante associado, possui uma equipe preparada para realizar acordos de forma simples e amigável. A CISC é uma autoridade de registro. Ela é responsável por emitir os certificados digitais com preços especiais aos seus associados. Ela oferece também planos médicos e odontológicos, sempre com os melhores valores aos seus associados. Tem também telefonia móvel, planos médicos e também benefícios exclusivos àqueles que são seus associados. Ela possui uma atuação sólida em prol do setor do comércio, da indústria e da prestação de serviços em São Carlos. A CISC. Visite o site acisc.com.br e conheça como é fácil se associar. Quem é MEI pode também ser Pode. associado da CISC sem problema algum e vai fazer Poder valer o participar direito de tudo isso. que está acontecendo. A autoridade de registro, um certificado digital, muitas facilidades para todos os associados aí da CISC, não só aqui de São Carlos. Para encerrar agora nossa cota de patrocinadores VIP, por último e não menos importante, vamos falar do nosso amigo lá da barbearia do Tio Salim. A barbearia do Tio Salim é uma barbearia completa que fica bem no centro da cidade. Eles fazem cortes masculino, adulto e infantil. Eles têm um trabalho muito bacana com autistas e com o pessoal que tem síndrome de Down. Eles já têm uma experiência bacana lá e eles conseguem conduzir bem essas pessoas que têm esses transtornos, né, e esses espectros. É uma linha de produtos para barba, cabelo de ótima qualidade, profissionais excelentes. Eles têm um serviço de barboterapia que é muito legal. A barbearia do Tio Salim, ela cuida do cabelo, da barba e do seu bem-estar. A barbearia do Tio Salim fica na rua São Joaquim, número 515, ao lado ali do Varejão da Qualidade. Vale salientar também que o Michel e a Ana Paula são pessoas incríveis, com uma história de vida muito bacana e que o bate-papo lá é garantido e que você vai sair de lá, além de muito bem apessoado, com a alma mais leve, porque são pessoas incríveis. E um cafezinho. Aquele café sensacional. maravilhoso. Muito bem. Muito bem, seu Jobinho. O que mais podemos ressaltar? Tem uma curiosidade. Tem? Pergunte. Tenho. O interesse que eu vi que a sua filha tem também com carro. Ela é apaixonada Pois é. nos seus carros. Pois é. É engraçado, né? Porque existem assuntos paralelos, né? Então, por exemplo, que time o senhor torce, Luiz? Santos. Santos. E você, filho? Palmeiras. Palmeiras. Então, vamos falar sobre assuntos diferentes para você entender. Eu nunca induzi minha filha, ou nunca incentivei ela a gostar de nenhum time, porque eu acho que isso é uma opção, né? Então ela tem que gostar, ela tem a opção dela, gosta do time dela. Agora, carro é uma coisa que eu nunca falei pra ela, vem cá, vai gostar de carro porque eu gosto. É uma coisa assim que veio dela, sabe?
E eu vejo isso nela. Assim, talvez porque ela vê a paixão que eu tenho pelos carros, talvez porque ela vê o cuidado que eu tenho com os carros. E isso é legal porque normalmente isso se tem do pai pro filho, né? Então eu desde criança ajudava meu pai a limpar o caminhão, encerar o caminhão, lavar as rodas do caminhão, passar pretinho no pneu do caminhão, né? Passar limpa pneu e etc. Então eu peguei um gosto por aquilo, né? Foi ele que me auxiliou e me ensinou nisso. Agora já ela é engraçado porque ela vê eu fazendo, mas eu acho que de tanto que eu falo, com entusiasmo, com gosto, do que eu vou fazer, do que eu vou executar, e ela pega gosto. Aí ela, principalmente na pandemia, aumentou muito isso, porque a gente se aproximou mais, e aí automaticamente ela estava mais comigo onde eu tinha que ir. Ah, eu tenho que levar um carro num cliente, vai comigo? Ela vai comigo. Ah, eu tinha que receber de uma empresa, ela vai comigo? Vai comigo. Ah, tinha que ir numa escola tal, determinada, receber, ela ia comigo. Então assim, como a gente tudo fazia isso com um carro, e cada hora é um carro diferente, então ela ia pegando gosto, né? E eu lembro uma situação, sabe, muito engraçada, que a gente estava no carro, indo para um lugar, e ela estava no banco de trás, no bebê conforto, sentadinha, ela tinha uns 5 aninhos, 4 aninhos. Aí eu lembro que a gente parou no semáforo e tinha um carro da polícia do lado, né? Aí o carro da polícia é um Chevrolet Spin normalmente, né? Uhum. Aí a polícia estava parada assim do lado, aí ela abaixou o vidro sozinha assim, virou pro lado e falou assim: ô tio, esse carro é igual ao meu. Aí o guarda olhou assim pra ela, sabe, no semáforo, parados os dois assim no semáforo, aí o guarda olhou pra cara dela e falou assim... Aí ele deu uma risadinha, porque ele viu uma criança falando com ele, né? Aí ela falou, só que o meu é prata, o seu é branco. Você imagina, uma criança Com não tem 5 nada, do anos. nada, ela baixou o vidro e falou, ó tio, o seu carro é igual ao meu. Eu nem sabia que tava falando com um policial, né? E foi engraçado essa situação dela, porque eu falei, ô filha, né? Você abriu o vidro e falou, eu falei assim, ah, mas é igual mesmo, né? Porque ela relacionava o emblema do volante com o carro. E ela falava, eu tenho um carro igual da polícia, mas o meu é prata. Né? E é engraçado, sabe, esse gosto que ela vai pegando por isso. Quanto aos outros carros, ela sabe, desde criança ela ouviu falar marca, modelo, mas não assim com aquele incentivo de você tem que gostar de tal carro, tal marca. Ela vai, acho que vendo a nossa paixão, acho que como futebol, como algum esporte, né, diferente do futebol. Quantos anos ela tem hoje? Hoje ela tem 9 anos. Olha só. Ela já tem algum carro favorito? Ah, tem, ela gosta dos Fuscas. A paixão dela são os Fuscas. Ela gosta. Ela gosta. Ela sabe funcionar o carro, ela sabe qual chave vai em qual carro. Olha só. Ela sabe dar partida sozinha no carro. Então ela vai pegando esse gosto, porque quando eu falo, ó, vamos lá na garagem funcionar o carro. Aí ela pega, vai lá comigo. Ah, sua Senta, garagem vê, é demais. aprende. Aí ela aprende a funcionar, ela aprende a ouvir cada carro, né? E ela gosta, ela fala, pai, quando eu estiver na época de ir pra faculdade, qual carro que eu vou? Falei, ixi, sei lá, até lá acho que o carro vai estar voando já. Né? Se já tem carro elétrico, eu falo pra ela, até você ir pra faculdade, o carro já vai estar voando, eu falo pra ela. Mas ela tem uma de preferência dela, ela gosta e fala que vai de Fusca pra escola. Fala, você vai de Fusca pra escola, então. Ela gosta do conversível. Ela gosta do Fusca conversível, é a paixão dela, é legal. É, Bacana. isso aí vem dela mesmo, sabe? Não é nada imposto, não. É talvez por essa liberdade de escolha que ela tem, ela criou esse amor também pelos carros. Legal. E ela sabe cuidar, ela ajuda a manter, então isso é legal, né? Mas nunca por obrigação, é por gosto mesmo. Isso é bom. Quem quiser conhecer a JL Locadora, Tem meu Instagram, que é JobinhoJL, e o meu Facebook na página da locadora é JL Locadora de Veículos. JL Locadora de Veículos. E o meu WhatsApp é o mesmo de a vida inteira. Que até o momento conversa direto comigo, mas acredito que num breve prazo de tempo terão mais pessoas, né, ajudando a fazer isso. Opa. A Lívia. A Lívia, até ela poder fazer Logo ela vai até ela poder fazer com exatidão, né? Mas ela também tem toda a liberdade de escolher o que ela quer fazer, com certeza. Ah, mas se ela tiver que fazer, ela vai fazer dentro do Fusca. O É. escritório dela vai ser ali? É bem provável que eu monte uma sala com Fusca para ela fazer de escritório.
Que legal, É a que paixão bacana. dela. Quantos anos já deu, Jobinho, de locadora, somando a primeira? Somando quando a gente começou em 2005, Isso. até hoje, 18 anos. 18 É, anos. vai dar 20 anos daqui a pouco. Teremos uma bela festa, hein? Fazer um evento, né? Fazer um belo evento daqui 2 Com a anos. cobertura da TV Onix. É, pode ser. São 18 anos. O primeiro CNPJ a gente trabalhou juntos, eu, meu pai, minha mãe. Trabalhamos até 2014, 13. E aí depois de 2014 que eu abri meu segundo CNPJ, até hoje. Já vai Ainda fazer- tem a locadora Não, de vans? só atualmente eu tô focado mais na segunda locadora minha. Só na segunda É. mesmo. Mas quando as pessoas precisam, eu consigo van, Entendi. micro-ônibus, ônibus. Já aluguei até helicóptero. Olha só. Já aluguei até helicóptero. É mesmo? Para casamento? Para eventos, eventos executivos. Mas aí não tem como pôr minha marca lá, né? Pelo menos não teve como registrar isso. Mas tem pessoas que precisam de algum tipo de transporte e não tem o meio, né? Sim, às vezes precisa Então a ir pessoa não rápido. tem tempo e fala pra mim, ó, arruma uma charrete para um casamento. Com um cavalo branco. A gente arruma. Vambora? Vamos lá. A gente tenta dar um jeito. Agora, o foco mesmo seria nos carros pequeno, médio e grande e nos carros de noiva. E o hobby, que são os carros antigos, né? Essa parte é que eu ia entrar agora. Você tem alguns carros hobby seu, né? Sim. Você tem. Você tem Fusca antigo, o que você tem? Eu tenho Fuscas, tenho uma variante muito bonita, 1972, placa preta e vermelha, muito bonita. E tenho alguns carros que eu sou apaixonado, né? Já tive Mercedes, já tive BMW das grandes, X5. Atualmente tenho uma BMW 320i, que é o que eu gosto, de viajar e fazer casamentos quando precisa, né, dela. E usa-se os carros também para exposição, para evento, que aí vira como um hobby, vira pra gente conhecer novos amigos, pra gente Você aumentar o leque de costuma amizades. ir para esses encontros que tem? Sim. Quando tem os encontros na região, Ali eu costumo- onde que é mesmo? Aqui é Águas de... tem Águas de Lindóia, Águas de que eu já fui Lindóia, lá algumas vezes, tanto para passear quanto para trabalhar, né? E tem às vezes alguns eventos aqui na cidade, tem em Piracicaba, já fui em Jaú. Tem um evento que eu vou já faz desde 2018 em São Paulo, lá na Moca, de um grande amigo meu, do Giso. Na verdade o Giso, ele é uma pessoa assim maravilhosa, que eu aprendi muita coisa sobre carro antigo com ele. E ele que me vendeu essa variante vermelha. Tem inclusive até um adesivo na traseira dela, que é do Juventus, né? Que é o clube que fica lá na Moca, em São Paulo. E toda vez que eu posso, eu vou lá. Esse carro, já fui lá algumas vezes com a própria variante daqui até São Paulo, participar do evento. Aí normalmente eu vou no sábado, passo o dia lá, durmo lá, passo o dia no domingo no evento e volto. É evento que dá aí 2, 3 mil carros. Nossa, Caramba. Tem uns eventos que são grandes. coisa linda. Aí você- Todos placa preta. A grande maioria é placa preta. Alguns não pega placa preta mais. E alguns ainda não chegou na idade de pegar. Mas é um leque de opções. Tem aí. isso também, né? Tem Tem. algumas regrinhas para você ter esse... Ele precisa ter acima de tantos anos, ele precisa ter acima de X% de originalidade, ele passa por uma vistoria. E aí é um outro segmento que pessoas usam como comércio, certo? Que não é o meu foco. Meu foco, eu tenho alguns carros que eu poderia dizer que é da coleção de carros antigos, né? Que são carros que eu gosto muito. Alguns carros chegam e saem da minha mão como um meio de troca e não como um meio de mantê-los comigo, né? Mas, por exemplo, eu tenho um Fusca amarelo, todo caracterizado táxi, que ele está no CNPJ da minha empresa. Ele é um carro que é como se fosse o mascote da locadora, né? Que é o que a gente faz hoje, aluguel e transporte de pessoas, né? Mas isso é gosto, gosto cada um tem um. Aí isso entra para você como hobby mesmo, não como comércio. Não é comércio, eu sou sincero pro senhor. Nenhum evento eu faço tanto de noivas quanto de exposição de carros,
Teve um agora no shopping, né, daqui da nossa cidade, que foi muito legal. Ficou lá uns 4 dias, os carros lá expostos, por conta de ser o Dia Mundial do Fusca. Então, fez uma parceria com o shopping e ficou exposto uns carros lá. Aí teve um outro evento de noiva, então deixei outro carro exposto lá. Mas isso acaba sendo como uma troca de informações para que agregue valores ao evento e a gente possa expor o que a gente gosta. Não necessariamente visando dinheiro, né? Que seria uma moeda de troca. Sim. Dinheiro é uma moeda de troca. Você já alugou os seus carros antigos, seu Fusca, Já. sua Brasília, para casamento? Perdão, Já, variante. A variante, já para ensaio fotográfico. Eu já Nós aluguei- temos é, fotógrafo amigos em comum. Eu que- já aluguei a minha variante para um ensaio fotográfico de 50 anos, que o casal, ele quando Nossa. conheceu ela, ele tinha um Fusca preto. E ela tinha uma variante branca. E Olha, aí o tempo passou 50 anos depois, eles fizeram um ensaio fotográfico, o retrô, que eu aluguei daí Ah, que legal. a variante e o Fusca para fazer um ensaio fotográfico. Foi Legal. legal. Mas é só coisas simbólicas, né? Porque já diz o ditado que nada que é de graça tem tanto valor, né? Não tem tanto valor quando é de graça. Então, tem coisas que é simbólica para você pagar manutenção, pagar uma lavagem, né? Guardar um dinheiro para uma futura troca de bateria. Isso eu tô falando Vamos dos falar carros assim, antigos. um ego um pouco de você ver o seu carrinho no ensaio fica legal É também, muito né? gostoso. Você vê depois pronto, você vê que na verdade o principal, principalmente no carro antigo, né, é você ver a pessoa satisfeita e realizada, como um ensaio fotográfico com uma criança, entendeu? O cara não tá vendo dinheiro ali, a criança tá vendo realmente um sentimento, uma coisa O diferenciada. deslumbre da criança, né? Isso que é legal. É E verdade. isso vale mais do que um pagamento, né? Que não necessariamente precisa do dinheiro para aquilo. Ah, sim. É diferente de uma viagem que envolve um custo, envolve um tempo, envolve horas trabalhadas, envolve ter um seguro por conta do risco, né? Envolve outros tipos de despesa, como manutenção e etc. E é onde você está levando as pessoas para uma diversão, onde ela já está indo para um gasto, um lazer, Sim. não é um sentimento, é um lazer, né? Então, é diferente. E existe também situações que as pessoas precisam, por exemplo, agora depois da pandemia ainda não voltou, mas antes da pandemia tinha muita festa em chácaras, que as pessoas faziam festas temáticas. Então você aluga uma decoração, certo? Normalmente você aluga uma decoração. E vai fazer um aniversário dos anos 70. O que você vai pôr decoração dos anos 70? Aí as pessoas começaram a procurar algumas coisas e começaram a lembrar dos carros, e isso é legal. Porque aí leva os carros, deixa em exposição, faz um monte de foto. A pista de dança é o Pista de clássico, dança né? é o O tapete clássico, quadriculado, os discos e as luzes. Exatamente. Mas e aí, a hora que sai ali fora? Não tem nem nada mais, né? Como todo mundo chegou? Né? Todo mundo chegou de carro em 2023. Todo mundo chegou, supostamente, você retrô a festa, de carro antigo. Aí faz ensaio fotográfico das pessoas lá com os carros antigos. Muito legal. Eu despertei um pouco o interesse disso lá em 2005, 2006. Uma vez me ligaram e era da produção de uma rede de televisão grande. Aí me ligaram e falaram assim, a gente vai rodar uma novela aí na sua região e a gente queria alugar um carro antigo. Você tem carro antigo na sua locadora? Aí eu fiquei pensando assim, sabe aquele negócio de caramba, alugar um carro antigo na novela, né? E aquilo me despertou interesse. Depois de um tempo começou a surgir os carros. Uma novela de época. É, uma novela de época. Legal. E aí eu falei, puxa vida, eu não tenho, mas quem sabe um dia eu posso ter. E aí, com o tempo foi passando, eu comecei a ter esse interesse. Mas isso é pro hobby. Um Fordinho 29? É, coisas assim. Como a carruagem, Um num carruagem. casamento, entendeu? Mas não que eu vá ter. Mas nada impede de eu alugar, né? Nada impede de eu ter a disponibilidade e o acesso para poder satisfazer o que um cliente quer, E né? tem gente que vive só rodando as cidadezinhas minúsculas aí, só caçando esses É. Fordinho 29, esses carrinhos mais antigos. Mas aí entra no ramo de compra e venda, né? Compra e venda. Porque alguém quer para coleção, então aí Isso. alguém vai ter que achar. E dá dinheiro. É uma coisa que dá dinheiro porque é uma coisa que hoje supervalorizou.
né? Hoje estamos em 2023, muita coisa valorizou. Mas Não é o valor do carro em si, é mais o valor de Exatamente. você ter ele um comentou bem. do dia do Fusca. Eu assisti uma matéria do Otávio Mesquita nesse dia. Um dia do Fusca, ele reprisou uma matéria que ele já tinha feito. E ele foi com o maior colecionador de Fusca do Brasil, lá em São Paulo. Nossa, um corredor assim, que tinha de Fusca. Mas assim, coisa... esse a Volks fabricou só 4. E aqui no Nossa. Brasil tem 2. Um é meu e o outro não sei com quem tá, tal, não sei o quê. Mas se você visse cada Fusca, rapaz do céu. Ah, quanto vale? Não, não tem preço. Não, eu quero comprar esse, o Otávio falava, né? Ele falou, não tem preço, esse é meu, não vem. E esse daqui, teve um lá que o cara falou, ó, esse daí, 1,5 milhão você leva. Puta, ele falou, o quê? Só tem, foi feito 5 desse daí que vieram pro Brasil. Foi feito 15 na Alemanha. E possivelmente alguns ainda são 0 quilômetro, né? Não, ele olhava lá, 5.000 quilômetros, 2.000 quilômetros. Os carros muito antigos, mas perfeito. Tinha aquele zoom que do lado da lateral fazia assim, a sinaleira para a setinha a bananinha. setinha bananinha. Rapaz, eu fiquei Mas impressionado. existe muita coisa bonita guardada por aí. E Tem. infelizmente existe muita coisa que não tem valor, assim. Ou para quem herda, né? Ou para quem tem. Porque nem todo mundo fica por dentro exato de quanto está valendo. E é o que você falou. Quantos foram produzidos? Quantos tem? Entra a oferta e a procura. Né? E tem gente que procura um carro pela cor. Tem gente que me pergunta, você sabe de alguém que tem um Fusca para vender com o para-choque assim? Eu falo, mas eu tô comprando por causa do para-choque. Não, porque aquele modelo é que chama a atenção da pessoa. Né? Isso aí é gosto. É gosto. E esses gostos é que a gente vê que Tinha lá- move, né? É essa paixão por algo Exatamente. que move. É essa paixão pelo que você faz, é a paixão por negócio, é a paixão por venda, é a paixão por lidar com pessoas, é a paixão pelo carro, pelo futebol, e por coisas, pelo esporte, pela bike e por aí por diante. E é passando assim a evolução, né? Aí você via como é que chama lá atrás? Os vidros. Para-brisa traseiro, Os né? vidros traseiros. Era Pequenininho. 2 tamanhozinhos assim, depois ia mudando. Foi mostrando todas as mudanças. Ai, meu Deus, cada um. E já faz 70 anos que o Brasil, que a Volks está tendo carro, né? Fabricando. Isso aí é Que coisa maluca, né, rapaz? É muito tempo. Muito tempo. Posso te dar uma notícia que não é boa, mas ao mesmo tempo é boa? Estamos chegando no fim. Eu tô vendo ali, ó. Tô olhando ali. 3 minutos. Falamos, hein? De 1 Caramba. hora sobrou 3 minutos. Eu falei menos. Menos do que deu, porque é só 1 hora. Já já a gente consegue 1h30, 2 horas de programa. Se Deus quiser. Não é, Ferreira? Não é, Claudinho? Não é o Ferreira. Vambora. Que Ferreira. Você acha que Ferreira tá aí essa hora? Ferreira já foi passear, Só o nosso Claudinho. já aí, foi ó. hibernar. Olha quem tá ali, ó. Os velhos já morreram nessa hora. Já. Grande pessoa. Obrigado por tudo que você tá fazendo pela gente, viu? Só Claudinho. Claudinho é fera. Mas Pra é gente Grande encerrar. Claudinho, grande Claudinho. Grande, olha lá, ó. Tá subindo até no degrau pra tirar foto do alto. Grande, parece eu. Ele tá quase um drone. Tá quase um drone já. Vamos agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores VIP. Vamos falar com muito carinho de quem está do nosso lado praticamente desde quando nós começamos. A TV Onix, muito obrigado pela parceria de sempre. A barbearia do tio Salim, ali na rua São Joaquim, número 515. Só lembrando para vocês, a barbearia do tio Salim tem escola de barbearia. Você quer investir num sonho, num projeto muito bacana de vida? A barbearia do tio Salim, ela é capacitada para
transformar você num excelente barbeiro, num excelente cabeleireiro. A barbearia do Tio Salim fica ali na rua São Joaquim, número 515, aqui no centro, do lado do Varejão da Qualidade. Fala com a Ana Paula, com o Michel, o pessoal lá vai te atender com muito carinho. Agradecer a Faro Sublimação Personalizada, que está com a gente desde o começo, com as nossas canecas, quem quiser uma camiseta, um mimo, um presente especial, tanto para oferecer para algum amigo, ou para algum cliente, ou para algum colaborador de empresa. Estamos aí junto com eles e eles estão aqui com a gente. O telefone é 16 98812 2227. Vamos esquecer da Aspro Auto Brasil, proteção veicular, na figura do João, que aceitou essa empreitada com a gente. O João foi um dos nossos convidados, que tivemos uma repercussão muito bacana. Agradecer também, fica na Rui Barbosa 988, no centro. Entre em contato com eles, pesquisa lá, vocês vão conhecer. Agradecer a Unimed São Carlos, na figura do diretor técnico responsável Bolívar Menjur. Quem que nós temos que agradecer? A CISC, a Farmácia Rosário, enfim. Jobinho, muito obrigado por hoje. Eu que agradeço. Uma amizade antiga e convite. permanente. Feliz por estar aqui com vocês. Obrigado mesmo. E a você que ficou conosco até agora, muito obrigado. Deus Tchau, gente. abençoe a todos. Até a próxima. Tchau.